Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que vai começar esse vídeo cantando Mamãe, você é amor. Mas por que a gente tá cantando essa música, Larissa? Porque é Dia das Mães, né? Estamos no Dia das Mães. E aí a gente resolveu fazer uma homenagem às nossas mães, que é trazer as nossas mães aqui pro canal. Não porque, enfim, né? vamos preservar essas senhoras. Mas a gente resolveu trazer as novelas preferidas delas pra gente comentar sobre. Pegamos as opiniões e vamos comentar a opinião delas aqui nesse vídeo. Falar mal da novela que a nossa mãe gosta. Falar, eita, minha mãe tem um gosto podre. Cada uma das nossas mães elencou uma lista de mais ou menos 10 novelas que a gente chegou e só falou, olha, elenca aí suas novelas favoritas da vida. E aí elas entregaram a lista e a gente vai comentar isso. Exato. Começando aqui a lista com o da Senhora Minha Mãe, Dona Denozil, que espero que esteja assistindo esse vídeo. E ela passou uma lista que eu achei muito interessante, porque ela pegou novelas de várias épocas diferentes. Como, por exemplo, a primeira que ela botou na lista dela foi Roque Santeiro. Que eu acho uma novela... As pessoas mais velhas têm um carinho muito grande por essa novela, né? E é uma novela boa, gente. Acho que até falaram pra gente que a gente fala pouco de Roque Santeiro no canal, né? Que a gente nunca falou de Roque Santeiro no canal. Assim, não tem um vídeo dedicado. É uma novela muito boa, eu assisti na reprise, não vale a pena ver de novo, não lembro em que ano que foi. Acho que foi 2001. Eu só lembro de estar na casa da minha avó, assim, pode ter sido com 12 anos. Estou na casa da minha avó depois do almoço, porque eu ia pra casa da minha avó todos os dias, depois do colégio. E aí, assim, enrolar de estudar pra prova assistindo Roque Santeiro, sabe? Eu achava muito boa a novela, é muito boa. Inclusive, eu já ouvi de parentes meus que a origem do meu nome veio daí. Porque vamos lembrar que Roque Santeiro, um dos destaques, era Fábio Júnior, que estava na novela, estava bombando na época, e já me falaram que meu nome veio daí. Olha! Se for mentira, eu vou construir a minha narrativa que foi isso mesmo que aconteceu. Então tá. Aí minha mãe vai nos comentários desmentir, né? Não foi isso. Não, o Fábio era o cara lá que cuidava do açougue perto de casa, tinha um nome bonito e botei. Vai ser do Fábio Júnior agora. Você quer crer nisso? Que você tem uma proximidade com o Fiuk indireto. Outra novela que ela botou na lista dela, essa bem mais recente, é A Favorita, do João Emanuel Carneiro, né? Uma das suas novelas favoritas também, né? Sim, uma das minhas novelas favoritas. Na reprise, acho que ela até perdeu um pouco esse amor tanto que eu tinha, mas ainda considero uma novela muito boa. Sim, é uma novela que parte de uma premissa muito interessante. Eu acho que o João Emanuel Carneiro foi muito feliz nessa história. Talvez se ele tivesse caprichado mais nos secundários, talvez seria até melhor. Eu acho que o problema é esse, assim, que quando você tá assistindo pela primeira vez, você tá muito ligado no negócio da Donatella e da Flora, né? Isso te pega muito, assim. Eu acho que é uma novela de primeira exibição muito boa. Eu acho que é uma novela que é de uma vez, assim. Igual, tem uns filmes também que são assim, que perde muito, né, quando você assiste de novo. Às vezes série de crime, essas coisas que você tem que descobrir quem que é o assassino, um livro de Agatha Christie, talvez a primeira leitura é sempre melhor que as outras. Sim. Aqui também na lista da minha mãe temos, essa eu não assisti, Escrava Isaura, de 76, a versão original da Globo. Tem no Globoplay, mas eu não assisti nada dessa novela. Eu também não, mas eu tava até conversando com a minha mãe, porque essa novela vai estar na lista da minha mãe, dando um spoiler aqui. Que foi um absurdo, assim. Foi, tipo, ela tava me falando que foi, assim... Todo mundo assistiu Escrava Isaura. Então, acho que é por isso que tá nessa lista, né? Foi um fenômeno, foi... A Lucélia Santos era, meu Deus, né? E tal. E aí, a minha mãe disse que hoje em dia ela nem... Se ela fosse assistir de novo, eu acho que ela nem ia gostar. Mas que na época todo mundo assistia e foi uma coisa... Eu também não vi, né? Porque a gente não era nem nascido nessa época. E eu também nunca peguei pra ver no Globoplay nem nada. Eu acredito que essa novela foi uma comoção muito grande. O que é engraçado é que, por exemplo, o Gilberto Braga não necessariamente gostava dessa novela. E ele foi quem escreveu, né? Ele tinha umas questões de achar meio... tu escreveu só uma novela das 6 adaptada de um livro, e é isso. E essa foi a novela que foi responsável por popularizar o livro no Brasil. O livro nem era tão famoso assim, pelo que diziam. O Gilberto Braga tem isso, né? Eu tô lendo a biografia do Gilberto Braga, Maurício Sticer, que eu vim viajar e eu peguei pra ler no avião. Muito boa, inclusive. Maurício Sticer escreve, assim, de um jeito que você vai, que na hora que você vê, você já tá na metade do livro. E o Gilberto Braga, ele era meio isso, né? Ele gostava, na verdade, das coisas mais eruditas que ele fazia, né? Tipo, ele tem um apego com umas coisas que ele se que tem referência e tal. Então, assim, às vezes tem umas coisas que ele faz que é mais popular que eu acho que ele não amava tanto, mas justamente que acaba fazendo sucesso, né?
Outra novela que ela botou aqui foi O Rei do Gado. E essa eu já lembro dela assistindo na época. Eu acompanhei parte do Rei do Gado. Eu não conseguia acompanhar muito porque eu acho que era muito criança na época e não conseguia entender direito. Eu lembro de ver muito a primeira fase da novela, mas depois eu fui meio que abandonando. Porque eu acho que a novela aborda de uns assuntos que o Fábio, de 10 anos de idade, não conseguia acompanhar. Não, muita coisa de reforma agrária, né? Sim. Várias questões pesadas mesmo, assim, que eu acho que pra gente que era criança fica mais difícil. Mas eu lembro muito dela assistindo essa novela, acompanhava sempre. Sempre foi muito tradicional o horário de novela em casa, de sentar a família no sofá e assistir. Às vezes nem eu não tava lá porque eu era criança, mas depois de crescido, aí era muito comum estar lá isso acontecendo. A novela era o que unia a família. Outra novela aqui que ela botou foi Tititi, só que a versão de 85. Que eu acho muito curioso, porque a minha mãe é do meio da costura. Ela sempre trabalhou a vida inteira na parte de costura. Então eu acho que era uma novela que dialogava muito com o trabalho dela e com as coisas que ela gostava. Vendo essa lista, ainda percebi outra coisa, que é a novela da vida da minha irmã. Ela diz que é a Tititi de 2011. E minha irmã também é da área de costura, fez faculdade disso, de moda e etc. Então é engraçado que tanto minha mãe quanto minha mãe estão unidas pela mesma novela, só que em versões diferentes. Outra aqui é uma queridinha dos fãs, Por Amor, tá na lista da minha mãe também. Tem que ter um maneco, né? Acho que toda mãe tem uma novela de maneco aí pra... Minha mãe tem também a dela. E é engraçado, porque no caso de Por Amor não fez tanto sucesso assim. Quer dizer, claro, fez sucesso, gente. Eu não tô falando que foi um fracasso de audiência. Mas Por Amor teve um sucesso comedido na exibição original. Ela foi explodir mais recentemente. Eu acho que, inclusive, o gosto... ela não me contou, mas eu acho que o gosto dela veio adquirido das reprises. Porque minha mãe é muito viciada nas reprises do... Não, e reprisou bastante, né? Reprisou no Viva, depois reprisou na Globo. Uma novela que deu pra rever, assim, né? E retomar. Se você não lembrasse muito, ela veio. Trouxeram ela de volta. Outra aqui que minha mãe botou foi Avenida Brasil. Essa aqui acho que é uma pequena unanimidade. Vocês viram até tá na thumb do vídeo, né? Sim, essa também tava na lista da minha mãe. E eu acho que foi a novela mais recente que fez com que as pessoas pensassem: nossa, ver novela é divertido. Porque a Avenida Brasil foi uma comoção nacional, né? Foi. Até a Avenida Brasil, um amigo meu que não assistia novela assistiu. Gente que não comentava novela comigo comentava, porque eu já era bem noveleirinha nessa época, né? Tipo, apesar de eu não trabalhar com novela, eu já era a mais noveleira entre o meu grupo de amigos, assim. Juntou famílias, né? Tipo, gente parava coisa pra assistir, assim, não, a gente não pode sair porque é um capítulo importante de Avenida Brasil, era nesse nível. A outra novela que minha mãe botou aqui na lista dela, de novelas da vida dela, Senhora do Destino. Essa eu tenho um carinho muito grande, inclusive, de assistir com ela. Porque ela estreou, se eu não me engano, na metade de 2004. Isso. E aí eu tava de férias do cursinho. E aí eu tava acompanhando... Foi uma época que eu acompanhei muito religiosamente novela com ela. E era um negócio de a família inteira... Tipo, o Bonner dava boa noite e a gente gritava: gente, começou! Aí todo mundo saía de seus respectivos lugares que estavam em casa pra sentar e assistir a novela junto. Bem antes de Twitter. Nosso Twitter era a gente comentando as coisas ali ao vivo. E eu tenho um carinho muito grande. Tanto que Senhora do Destino é uma novela que eu coloco entre as minhas favoritas justamente por isso. Teve essa experiência familiar que traz memórias muito boas pra mim. É bom, né, assistir novela com a família, assim. Traz uma coisa divertida. Eu acho que é uma experiência muito mais legal do que ver sozinho. Tanto que quando tô vendo sozinho aqui, eu acabo comentando no Twitter muitas vezes. Pra você poder ter alguém, né? Avenida Brasil eu assisti com a minha mãe também. A Avenida Brasil era a nossa novela, assim. A gente sentava pra assistir juntas, comendo lanchinho, assim. E, tipo, fazendo teorias do que ia acontecer e tal, né? Tipo, foi a novela, assim. Mas é bom ter uma novela que é essa novela, né? A penúltima novela que minha mãe botou na lista dela foi Cordel Encantado, que também foi outra grande sensação na época. Não sei se minha mãe acompanhou na época da exibição, porque batia com o horário que ela voltava do trabalho. Eu acho que ela deve ter visto pela reprise. Mas foi outra novela muito grande, né? As pessoas têm um carinho muito grande. Minha irmã também é muito viciada nessa novela. Tanto que uma vez de aniversário pra ela eu dei o DVD da novela. Ela ficava assistindo lá e babando pelo Domingos Montanher.
Nem faz o tipo de homem dela, mas ela ficava babando. Gente, todas as... Minha mãe tinha uma paixão pelo Domingos Montanhari, uma paixão. Isso desde a primeira vez que ele apareceu. Eu acho que foi justamente em Cordão Encantado. E aí, depois, nas outras novelas, ela falava, nossa, que homem, um homem que envelhece bem, não sei o quê. Mas ele é meio tipo da minha mãe, porque ele parece o Almir Sater, se você for ver, assim, ele lembra, né? Então é meio por ali mesmo. E fechando a lista da minha mãe, tem a novela O Clone. Também foi outra grande... Clássico, isso foi um né? fenômeno no começo dos anos 2000. Todo mundo falava isso. Todo mundo usava acessórios de jade, essas coisas. Todo mundo torcia para aquelas doideiras que a Glória Pérez escrevia nas novelas. Faz sentido tá aí na lista da minha mãe. Se você quer saber agora as novelas da mãe da Larissa, o que as obras indie que ela gosta, então aí você tem que ficar aí um pouquinho, que a gente vai falar do nosso clube de membros aqui do canal. Temos 2 planos diferentes. O plano Valsir, que é o nosso plano mais acessível, ele te dá direito a receber os vídeos com antecedência, usar stickers nos comentários e também assistir e comentar a gravação do jornal todo final de mês. É isso, nós também temos o plano Maneco, que tem todas as vantagens do plano Valsir, além de 2 vídeos extras por mês, com assuntos que a gente não costuma falar tanto no canal. Tem react, tem a gente falando de umas coisas de bastidores, de umas fofoquinhas e tal. E você também tem direito a gravar alguns vídeos com a gente. Quer dizer, a gente grava o vídeo em formato de live aqui com vocês, comentando. E aí depois ele sai editado pra todo mundo no canal. Tanto no plano Valsir quanto no plano Maneco, vocês participam da gravação do nosso jornal todo final de mês. Agora, Larissa, quando você passou a lista da sua mãe, eu vou falar que eu falei assim, caramba, tem umas coisas muito diferentes. Porque normalmente, a da minha mãe eu achei uma lista bem... Não falando mal de você, mas é uma lista padrão básica, sabe? Parece o espírito do noveleiro que se manifestou na minha mãe e opinou em umas novelas que, tipo, o país inteiro gosta. Mas aí a sua mãe, ela comentou uns clássicos muito obscuros. Eu adorei. Sim, é que assim, eu tava na casa da minha mãe quando eu vou fazer isso, né? Aí eu falei, vou perguntar pra ela direto, porque ela tentar mandar pelo WhatsApp, isso não vai funcionar. Eu vou ter que lembrar com ela de algumas novelas e tal. E aí, ela lembrava vocês do nome e tal. E ela começou com Uma Mulher, que não é novela. É uma série, né? Mas é uma coisa que ela lembra muito. Ela sempre fala de Malu Mulher mesmo, que ela achava sensacional. Aí eu falei, mãe, é com a Regina Duarte. Ela falou, pois é, as pessoas mudam. Aí... ela falou, fazer o quê? Era muito bom. E ela falava muito. Ela disse que Malu Mulher era mesmo maravilhoso e tal, mas aí é uma série, né? Aí ela começa com o Meu Pé de Laranja Lima da Band, tipo assim. É uma novela que, assim, eu só lembro vagamente de uma reprise que passou quando eu era criança. Tinha a versão da Band de 98, mas eu acho que ela deve estar falando da versão de 70, né? Isso, exatamente. E aí ela fala que ela achava uma novela muito bonita, mas que era uma novela também muito triste. É uma coisa meio melancólica, assim, né? Mas ela diz que é uma novela muito boa. Aí ela foi mais lá pra trás, que ela começou. Mas tem uma novela que eu amava, que tinha Selma Grey, que só tinha ator bom, que tinha Julia Lemertz, era uma maravilha e não sei o quê. Aí eu falei, tá, vamos. Ela falava alguma coisa de serpente. Aí eu fui olhar e era o Ninho da Serpente. Também da Band. É da Band, né? Tô falando certo. Eu acho que essa é da Band. Também da Band. E assim, essa novela, aí depois eu fui pesquisar, né? Porque o que eu sei do Ninho da Serpente, da novela. Fui lá no Teledramaturgia do Nilson Xavier pra ver o que é esse negócio, exatamente, né? Assim, tinha Eliane Giardini, que ela falou que era uma... E ela começou a citar uns nomes de atriz, que eu falei, gente, mas é todo mundo da Globo e tal. E aí essa galera tava toda na Band, realmente tem muita gente boa. E é uma novela meio querida pelos noveleiros mais antigos mesmo, meio Nilson Xavier. O Nilson Xavier cita bastante essa novela, né? Já falou bastante dela e tal. E diz que que era muito boa tecnicamente. Então minha mãe disse que foi belíssima, que tinha atuações belíssimas, que era uma maravilha. Ela falou que era tudo essa novela. Então aí, onde que vocês vão achar o Ninho da Serpente pra assistir? Aí vocês veem, ó, da onde que saiu minha mãe, da onde que veio eu, né? Acho que faz sentido, né? Depois teve Pantanal. Ela lembrou de Pantanal. Pantanal, ela não quis ver o remake, ela não gostou tanto, não, tá? Ela falou, ela gostou de Maria Bruaca. Vou falar o que ela gostou foi de Maria Bruaca. Ela ficou apaixonada pela Isabel Teixeira. Ela acha uma das melhores atrizes. Ela vê entrevistas de Isabel Teixeira. Ela acha Isabel Teixeira tudo na vida. Mas ela gostou da Maria Bruaca. Agora, o resto ela achou meio, tipo, né? Mas ela falou que lembra muito de ver Pantanal de 1990, ali a versão original. Juma Marruá era uma coisa, todo mundo lembra dela. Ela amava a Cristiana Oliveira como Juma Marruá. Foi um negócio muito grande mesmo essa novela, né?
Então, diz que essa, assim, ela parava pra assistir. E já era numa época que ela já não assistia tanta novela, que ela tava trabalhando e tal, não sei o que, então era mais cansativo. Aí depois vem a Avenida Brasil, que é o que eu falei, a gente assistia junta, clássico, tal, uma das novelas mais recentes que ela realmente acompanhou, assim, que a gente assistia todo dia juntas. Tem uma lembrança boa de assistir Avenida Brasil com ela. Lembro do último capítulo, a gente parar tudo, assim. Hoje é o último capítulo de Avenida Brasil e tal. Ela amava o personagem do Adalto, pra ela, o Adalto Chupetinha era tudo. Lembrava muito daquela cena que o Adalto vai comer um steak tartar no restaurante com o Muricy, ele joga na janela, assim, enfim. Pior que eu lembro agora que você comentou, eu também assisti o último capítulo de Avenida Brasil com a minha mãe. Ela tava toda empolgada, emocionada. Eu tava meio entediado, porque eu acho o último capítulo meio ruim da novela. E aí ela tava curtindo muito aquilo. Nossa, não, a gente amou. O Adalto Chupetinha a história de Adalto Chupetinha foi o ponto alto, acho que, da nossa novela. Aí depois ela vem com Escravizaura, a primeira versão, que também tá na lista da Mãe do Fábio, que eu já tinha falado, porque foi um fenômeno, acho que todo mundo assistiu da época delas ali. Eu acho que a galera realmente foi um grande momento, né? E ela, é só tristeza. Ela falou, Lucélia Santos sofre a novela inteira. Ela falou, não sei porque a gente fica vendo aquilo. E hoje em dia ela gosta de umas coisas mais leves. Será que nossas mães assistiram o remake da Record? Minha mãe não. Minha mãe a minha eu também acho que não. Mas, minha mãe não via muito. Deve ter uma novela que marcou muito as duas. Sim. E só tem uma nova versão. E aí, assistiram? Não, aí vai ver que já tá nessa época. Eu falei, não quero ver a Escravizaura sofrendo mais que a Ju durante esse tempo todo, não. E aí depois ela veio com duas que ela tava lembrando que ela gostava, que aí ela falou assim, mas qual das duas eu gosto? É a que tem a Catarina ou é a que tem o seu Margarido falando bombom? Falei que são duas novelas diferentes. Eu falei, não sei, você vai ter que escolher. Aí ela falou, eu gosto das duas. Eu amei. A sua mãe entrou no espírito do bloco Valsir de reprises, que reprisa uma novela em cima da outra e a gente mistura todos os acontecimentos. Sim, tipo assim, ela falou, mas qual que é aquela tal? Ela amou o Crave Arrasa. O Crave Arrasa, toda vez que reprisa, ela assiste um pedacinho, assim. Mas também, na questão do Crave Arrosa, Chocolate com Pimenta, a gente tem uma memória afetiva, porque é uma novela das 6. E a gente ficava na casa dos meus avós durante o dia inteiro, porque minha avó precisava de cuidado, tal, e a gente passava o dia inteiro lá e a gente ia embora mais ou menos umas 7 da noite. E eu tinha um tio que ia visitar meus avós mais ou menos depois que ele saiu do trabalho, e aí meio que todo mundo assistia junto. E é esse meu tio que chama minha tia de favo de mel até hoje. Então tem essa coisa de todo mundo gostar das novelas do Valsir e de ficar usando o bordão. Tipo, eu tenho um tio que fala que é bom por demais. Até hoje ele usa coisa do seu Margarido. Então tem uma aura da novela do Valsir ali das 6 que ficou na minha família, mesmo da família de parte de mãe, que eles gostam muito, é um humor rural, parte dos meus tios, do meu avô também assistia, veio da roça, então é aquela coisa de ter, sabe, de uma coisa mais, assim, emocional, assim, afetiva mesmo. E é uma boa novela, né? Novela de mãe, de pai. A Keila, minha amiga, também diz que se passou o Crave a Rosa, o pai dela fica na frente da TV. Não tem, diz que não tem. É novela de senhores, né? E aí ela veio com Irmãos Coragem, da primeira versão. Olha só, né? Diz que era uma beleza, Tarcísio Meira uma beleza. Inclusive, ela achava o Tarcísio Meira lindo e depois começou a achar o filho do Tarcísio Meira lindo porque é a cara do Tarcísio Meira, né? O Tarcísio Filho é igualzinho o Tarcísio Meira, né? Então, diz que essa foi uma novela belíssima, muito bem feita. Amou Irmãos Coragem, primeira versão. E aí, a mais nova que a gente lembrou, que eu lembrei com ela, é A Força do Querer. Que essa a gente assistia junto também. Ela amava, tanto que ela usa o bordão de Ritinha até hoje. Que a minha mãe fala, ai, mas lasquei-me. Tipo, porque ela amava o personagem da Ritinha. Não era uma pessoa que achava a Ritinha safada. Ela amava, falava que tava certa, que era dois bobos, que ela tinha que fazer aquilo lá mesmo. E a personagem da Lília Cabral, trambique, que perdia tudo no jogo. Minha mãe era apaixonada. A Força do Querer eu tenho memórias também, porque foi mais ou menos numa época, teve uma época que minha mãe renegou as novelas, ela foi pra assistir série na Netflix, ela descobriu que dava pra maratonar séries, viciou em Grey's Anatomy, essas coisas, e aí
ela também era uma época que as novelas das 8, das 9 estavam muito ruinzinhas. A gente veio de Babilônia, a gente veio de A Lei do Amor, sabe? Não tava estimulando muito as pessoas a assistirem. Sim. E aí, A Força do Querer, eu lembro que ela foi voltando a assistir também. Ela tava gostando dela, ela continuou assistindo as séries dela, mas durante a novela ela tava lá assistindo também A Força do Querer. Minha mãe não tava vendo mais muita novela não, e nessa ela se pegou, assim. E aí foi a época que eu tava começando a mudar pra São Paulo, 2017. Então, era 2016, era 2017, né? Força do Querer, 2016, 2017, alguma coisa. 2017. E aí eu tava começando a mudar pra São Paulo, então eu viajava muito pra lá, não sei o que, pra arrumar as coisas. E aí era aquela coisa dela comentar comigo pelo WhatsApp, assim, você tá assistindo, não sei o que, olha lá o que ela fez, né? Então eu lembro muito de ver com ela. E ela amou a história do Ivan, tipo, que é uma coisa, assim, curiosa, porque, assim, minha mãe tinha muito pouco contato com essa questão de transexualidade e tal. A gente sabe que hoje em dia tem alguns erros naquela novela, mas eu acho que foi importante, assim. Tipo, ela entendeu muita coisa, eu acho, que assistindo a novela, assim, sabe? De querer entender, de querer aprender mais sobre o assunto e tal. E eu acho que pra época foi uma coisa importante, sim. E aí, como ela é minha mãe, temos uma novela do Maneco, né? Só que ela tem uma novela do Maneco, que é a novela do Maneco mais assim. Eu fiquei surpreso com isso. Eu esperava que sua mãe fosse falar uma história de amor, um puro amor, mulheres apaixonadas. Não. Minha mãe não gosta muito de novela do Manuel Carlos. Quem gosta sou eu. Isso é engraçado. Ela não se pega com novela do Manuel Carlos. Ela acha meio bobo, assim. A gente assistiu Laços de Família juntas, que ela gostou, mas ela não amava. Agora, Páginas da Vida, ela meio que amou. Por que ela assistiu Páginas da Vida? Porque ela era fã da Grazi no Big Brother. E aí a Grazi entrou na novela e ela queria ver como é que tava a Grazi e tal. E a gente começou a assistir juntas e a gente se apegou à novela. E aí a gente assistiu inteira e ela gostava muito, assim. Eu lembro de sentar com ela ali pra assistir na TV e tal. E aí, ela lembrou também de umas novelas que ela lembra, mas ela não lembra. Assim, que ela lembra de gostar, mas ela não lembra, que tipo, já meio que fugiu. O nome traz uma memória de sensação, Isso. Mas não necessariamente você lembra o que aconteceu naqueles negócios, né? Exato. Uma delas é Fera Ferida. E essa eu lembro dela assistindo, talvez uma das memórias mais antigas de infância que eu tenho é dela assistindo Fera Ferida mesmo, porque é de 91, 2, alguma coisa. E outra que ela lembra de assistir em gostar é uma novela que, gente, a novela que tem polêmicas, né? Que é Mandala, né? Com a Vera Fischer, que ela também falou que assistiu, mas que já não se lembra muita coisa. Um dia a gente tem que fazer um vídeo sobre Mandala, né? Porque nunca vai reprisar na televisão. Sim. Mas é uma novela de uns negócios tão absurdo que acho que vale a pena a gente fazer um vídeo comentando isso. Eu acho que sim. Já que a minha mãe lembrou que existia, do nada lembrou do nome, Mandala. Aí ela falou, eu assisti essa novela, essa daí eu gostava. Eu falei, mas não lembro nada. Ela falou, mas eu gostava. E aí ela lembrou de uma, no final, assim, da gente conversando, ela falou assim, tinha uma que passava, que era uma família, que era numa casa, e não sei o que, e tal. E ela falou... E era uma história toda grande, que passava por muito tempo, não sei o que. Eu fui pesquisar, e aí era a novela O Casarão, de 1976. Essa é muito indie, né? Porque é uma novela que se passa em 3 épocas diferentes. Na mesma casa, e você acompanha o negócio. Que, pra quem acompanha séries, aquela série recente Porque as Mulheres Matam, que é muito boa, inclusive, tem a mesma premissa. Só que é mais recente. Mas a gente fez primeiro. Então, e aí ela falou que era muito bonita... E que era muito bonita e que tinha uma coisa assim dessa. Mas ela falou que também era meio triste. Falou assim, era uma novela que você assiste e você fica meio pesarosa. Ela falou, mas eu lembro de gostar muito de assistir. Vocês veem que a minha mãe aqui trouxe novelas né, tipo, fora um Valsir, uma Glorinha Pérez, uma Avenida Brasil. Ela escarafunchou a novela lá do Arco da Velha. Tem coisa aí que não tem nem no Fragmentos, né? E eu fiquei impressionada, porque eu falei, ela vai citar 3 novelas. Minha mãe não tava assistindo mais novela quase, ela não tem mais paciência. Eu falei, ela não vai lembrar de nada. E aí me surpreendeu, assim, porque ela quis lembrar pra poder fazer o vídeo. Aí eu falei, nossa, caramba, cara. Que loucura, né? Tem umas coisas sobre as nossas mães que a gente... Como é que eu ia lembrar? Sabia que a minha mãe assistia O Ninho da Serpente. Pois é. Eu achei esse assunto muito legal de falar, porque em casa a televisão sempre foi um negócio que une muitas pessoas. E recentemente, até quando ela mandou essa lista, eu tava lembrando do quanto de memórias afetivas eu tenho relacionando a novelas ou a vida que eu tive, sabe, com a minha mãe na infância ou adolescência. Eu lembro, por exemplo, quando chegava o jornal
de domingo, eu ia direto ler o resumo das novelas, aí eu ia lá encher o saco dela, comentar alguma coisa de alguma novela que a gente assistia. Tem memórias, por exemplo, da gente assistindo o último capítulo de Torre de Babel em casa, e ela pediu uma pizza da minha pizzaria que eu gostava muito, que era muito longe de casa, mas aí, é o último capítulo, vamos comemorar, sabe? E comendo junto. Ou memórias assistindo Belíssima, Senhora do Destino, tudo no apartamento que a gente se mudou depois, e aí a gente gritando para as pessoas virem assistir, o que a gente também fazia com Big Brother, por exemplo, e é um carinho muito grande que eu vejo isso. Eu acho que a televisão serviu como uma forma de conectar isso, então fico feliz. É uma coisa que eu gosto muito, estou trabalhando com isso agora, e graças à criação que tive, graças à minha mãe, meus familiares, enfim. Então eu fico muito feliz com isso. Sim, eu acho que, como eu disse, né, a gente tem várias lembranças de eu assistir novela com a minha mãe, muito, assim. Algumas lembranças da casa da minha avó, que era lá que a gente ficava muito, então a gente assistia novela juntas. Lembro muito da minha tia assistindo Indomada. Minha tia ficou com uma coisa com Indomada, ficava usando tipo... Minha tia Oxente, my God, pra tudo. Sim! Todas aquelas expressões, falava que é o must, tudo ela falava que era o must. Então, minha tia meio que não me criou, assim, mas a minha tia é muito próxima de mim, porque eu ficava sempre na casa da minha avó. Então, minha tia é minha segunda mãe, assim. Então, tem essas experiências também de às vezes, eu ver alguma coisa com ela e tal. E com toda a família, né? E meu pai, que gostou muito de Gabriela. Essa é uma das últimas lembranças que eu tenho do meu pai assistindo novela. O remake do Valsir. Ele era apaixonado por essa novela. Meu pai, às 11 da noite, ligava lá e, assim, mas chorava de rir com o personagem do Zé Wilker. Tipo, com aquela coisa ali da Kenga, de não sei o que, sabe? Era uma novela que eu nem acho tão boa, mas que pra ele era assim, nossa, achava o máximo. Então tem isso, né? A TV une a gente, né? Lembro também de ver algumas novelas com os meus amigos e tal, acho que a gente... Mas tem muito essa lembrança com a minha mãe mesmo, assim. Outra que ela não lembrou, ela não falou, mas a gente assistiu Cheias de Charme juntas e ela amava. Tipo, a gente assistiu, foi uma das poucas novelas das 7 que a gente assistiu juntas. Ela adorava, ria muito, assim. Essa até meu pai assistia, porque ele gostava eu gostava até da música da Gabi Amarantos, então teve... do Where's My Love e tal. Então, assim, é bom, né? Na TV tem isso. E também, óbvio, eu só trabalho com isso hoje em dia porque na casa da minha avó se assistia muita TV, assim. Meu pai também gostava muito de TV. Minha mãe já é mais índia, como vocês podem perceber. mas meu pai, minha mãe, meus avós gostavam muito de TV. Minha avó gostava muito Eu lembro muito da minha avó assistindo Carrossel, a primeira versão da professorinha Helena, assim. Então, assim, se eu não tivesse sido criada na frente de uma TV, a gente não teria esse canal. Então, eu acho que é importante a gente ter essas memórias e a gente lembrar dessas coisas. Então, mãe, te amo. Beijo, aproveite Sim. esse dia. Minha mãe não vai estar vendo esse vídeo, porque ela não assiste meus vídeos, porque ela fala que ela acha meio esquisito ficar me vendo falando. Mas, mãe, se você estiver vendo esse vídeo, por acaso você veja esse vídeo escondida, se você aparecer, porque eu vejo que de vez em quando no YouTube dela aparecem umas coisinhas, tipo, uns shorts nossos e tal, então acho que de vez em quando ela fuça. Então, beijo, te amo, muito obrigada aí pela companhia em assistir TV e novelas e programas do GNT, que esse sim dá pra fazer um vídeo de 20 programas que eu assisti com a minha mãe. Bem, e se vocês gostam de novelas, séries, reality shows, etc., se inscreve aqui no canal, segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo. E é isso. É isso, gente. Conta aí, quais são as novelas preferidas das mães de vocês? Quais novelas vocês assistiram com as suas mães, que vocês gostaram, que vocês lembram e tal? Conta aí pra gente nos comentários, né? Já aproveita aí que você tá almoçando com a sua mãe, pergunta pra ela, às vezes vocês não têm essas conversas. Mãe, que novela que você assistia quando você era jovem, quando você era criança, sei lá. Aí você descobre que a sua mãe assistiu Ninho da Serpente, é uma coisa que pode acontecer. Só não aceitamos críticas às listas das nossas mães, entendeu? Vocês podem criticar nosso gosto, mas falar que minha mãe tem mau gosto, não vai falar não. Não, mas a minha mãe não. Aqui só tem novela boa, olha aí. Ela trouxe só novela de primeira qualidade, não adianta. Nossas mães perfeitas. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Até mais, gente. Tchau. Beijo, tchau.